volta, 1h53, para falar de um tema importante, viu? Minha amiga, meu amigo, chega mais, porque a gente vai falar desse tema que é necessário, violência sexual na infância. O que mais preocupa a gente é que os dados mostram que na maioria dos casos esse tipo de violência acontece dentro da nossa casa, em espaços que deveriam ser de proteção. Às vezes é um amigo, um conhecido, uma pessoa, né? A gente não está no coração de ninguém. Por isso que a informação é tão importante. Como é que a gente faz para identificar sinais de alerta? Porque sim, os jovens dão sinais. E como é que a gente faz para conversar com as crianças, com os mais pequenos? Como é que conversa com os adolescentes de forma segura? Principalmente, como é que a gente age diante de uma suspeita para nos ajudar, né, a resolver assim, essa conversa que a gente às vezes fica sem jeito de ter com os filhos, né? Eu recebo aqui no estúdio a educadora sexual e especialista em pediatria, Mariana Costa, já está aqui na nossa sala. Bem-vinda, viu? Obrigada. Que bom ter você aqui. Esse assunto é muito importante, eu já quero começar do começo, dos pequenininhos. A partir de que idade a gente pode começar a falar sobre o corpinho dos nossos filhos? A partir do momento que ele consegue se expressar. Na verdade, não tem uma idade, tem formas diferentes de você se relacionar com a criança e mostrar para ela quais são os cuidados. Então, a criança, o bebê, ele pode expressar através do choro. Uma criança já maior, ela pode se expressar por gesto, por olhar, mudança de comportamento. Aquela criança que fala já consegue se expressar por meio de palavras. Então, o que vai mudar é a forma de eu observar. Para onde eu vou olhar, mas a comunicação ela pode ser em sempre, qualquer né? idade. E a gente aprender a falar abertamente com o nosso filho sobre isso. Mariana até mandou pra gente uma ilustraçãozinha que você pode usar na sua casa. É bem fácil, assim. A gente vai mostrar aí com o corpinho dos meninos e das meninas que essa ilustraçãozinha pode ajudar a gente a ir mostrando para os pequenos, olha, os lugares onde pode tocar e os lugares onde não pode tocar. Então eu queria te pedir, Mariana, para avisar, vou até levantar aqui pra gente ir mostrando, ó, o que pode, né? Pode ir falando daí. A gente está mostrando aqui o sinalzinho verde, né? Pode, nos bracinhos, Isso. no ombrinho. E Essas são áreas mais seguras, né, para o contato. Que de vez em quando a criança ela pega na mão da outra, um adulto que toca na mão, no ombro. Então aí já demonstra um limite, né? Até onde o outro pode ir com relação ao meu corpo. Agora a gente tem um sinal amarelo no semáforo do toque aqui, ó, que a gente vai mostrar. O sinalzinho amarelo que já estão numas áreas assim um pouquinho mais íntimas. A gente pode ir mostrando e conversando com as crianças, né? Então já vai chegando mais próximo da barriguinha, já vai chegando aqui mais próximo dos mamilos. E a gente tem que ensinar também, né, Mariana, o nome correto das partes do corpo, né? É extremamente importante nomear como realmente deve ser nomeado e não inventar apelidos ou formas alternativas, porque na hora de uma suspeita a criança vai saber dizer exatamente. O que está acontecendo, né? Agora o sinal vermelho, que a criança tem que entender que só a mamãe, o papai, as pessoas que cuidam, que trocam a fraldinha, não é todo mundo, é quase ninguém que pode tocar. Beijinho na boca não pode, né, Mariana? Aqui as regiões genitais também não pode, nas meninas a região dos seios não pode. Então, a gente tem que ir quebrando esses tabus, gente, falando com os nossos filhos, ó. E esse é um jeitinho muito bom de explicar, né? Mostrando assim onde é o sinalzinho vermelho, porque eles são inteligentes, se a gente explicar, eles entendem tudinho. E isso é muito importante, né? A gente tende a subestimar muito a capacidade da criança, mas ela tem uma capacidade de entendimento muito grande. E quanto mais essa informação existir, mais segurança para ela. E não pode ficar com essa história de, não vou despertar a criança. Você pode falar de uma forma lúdica, não tem problema nenhum. Para os mais velhos, como é que a gente faz? Os mais velhos, geralmente, eles demonstram alterações muito comportamentais. Então, por exemplo, além de educadora sexual, eu trabalho como nutricionista infantil. Então, no consultório, vem crianças que têm alterações no comportamento por meio da alimentação, compulsões alimentares, recusas alimentares significativas. Geralmente, essas alterações alimentares sem uma causa orgânica aparente, né, um problema do próprio corpo, do organismo, pode ser um sinal, um indício de algum outro problema. Né? E é uma transferência do sentimento para o corpo, para o alimento. E uma vez que a gente tenha uma suspeita, né, que é o que a gente não deseja para ninguém, mas no caso disso acontecer, o que uma família deve fazer? A primeira coisa que a família precisa fazer quando está com uma criança, a criança chega a ela e fala, é acolher. Não dizer que a culpa é da criança. E nem enchê-la de perguntas. Porque, às vezes, na tentativa de resolver aquela situação, já enche a criança de perguntas. E a forma quando o adulto se coloca vai dizer se a criança continua a falar ou se ela vai interromper e não vai mais tocar no assunto. Vai ficar assustada, né? Exatamente. Então, a primeira coisa é esse acolhimento. E essa escuta.
né, uma escuta atenta. Depois, sim, ela vai buscar avaliar aquele contexto. Pode chamar o conselho tutelar para estar auxiliando nessa conduta, porque a forma de abordar uma criança, uma adolescente que sofreu um abuso, por exemplo, ou qualquer outro tipo de violência, porque o abuso é só um tipo, né, de inúmeros outros, é diferente, não é uma abordagem direta, né? Precisa ter uma forma de chegar para que a criança consiga se sentir segura naquele espaço. Exatamente, tem que ter todo cuidado com as nossas crianças, Exato. né? A gente precisa cuidar porque é isso que eu falei no começo, a gente não está no coração de ninguém e às vezes a gente está ali... A gente nunca vai fazer mal para os nossos filhos, mas a desatenção, às vezes, é tanta coisa na nossa cabeça. Nesse caso, nesse ponto específico, não pode acontecer. A gente precisa proteger as nossas crianças, porque, infelizmente, os números são altos e quanto mais informação, melhor. Mariana, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada por compartilhar sempre, viu? Tem aqui o @doutoramari.nutricionista para você seguir na sua casa, acompanhar o trabalho, saber mais. Pode mandar pergunta para ela na DM que ela responde, porque a gente tem que estar perto desses profissionais que sabem informar a gente, pra gente saber se proteger e cuidar da nossa família. Obrigada, viu? Prazer te receber. Uma sugestão? A gente já tá terminando. Vamos deixar essa sugestão para as nossas redes sociais? Combinado. E ó, a gente vai encerrar o nosso programa com imagens do nosso prêmio, o prêmio Armandinho Irmãos Macedo, que aconteceu ontem, uma noite linda de festa. Vamos terminar nesse clima maravilhoso. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Eu preciso me encontrar. Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, a hora é da razão. É carnaval, eu não devo chorar. Antônio Carlos Santos de Freitas.